Bom dia, meus queridos, e bem-vindos à terceira aula do curso de inglês do cursinho Emancipa Bitita. Hoje para a gente discutir tempos verbais, mais especificamente o tempo passado. Para quem assistiu a aula vai perceber que, infelizmente, eu achei que eu estava gravando a aula, mas eu não estava gravando. Então eu estou fazendo essa gravação aqui depois da gente ter assistido a aula, para quem não pôde acompanhar a aula ao vivo poder estudar depois. Tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar identificar alguns verbos para retomar um pouco da aula da professora Cláudia, da segunda aula de inglês, saber se esses verbos estão no passado ou no presente. Deixa eu diminuir um pouquinho minha câmera aqui para vocês poderem ver. Então, present or past. Eu coloquei aqui uma lista de 10 verbos para a gente tentar identificar se eles estão no passado ou no presente. Para ajudar a gente a fazer isso, eu coloquei essa tabelinha aqui com os verbos para vocês, em que tem uma coluna com o verbo, a segunda coluna tem as formas que ele aparece no presente, a terceira coluna as formas que ele aparece no simple past, que é o tipo de passado que a gente vai trabalhar hoje, e na terceira coluna a forma que eles aparecem no past participle, que é uma outra conjugação de verbos no passado que a gente vai trabalhar em alguma próxima aula, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, o verbo to be. No presente ele aparece com am, né? I am, are, que é usado para you, they e we. Então you are, they are, we are. E is, que é usado para he, she, it, né? Lembrando que em inglês a gente tem 3 formas de terceira pessoa, ele, ela e isso, para se referir a animais ou coisas, né? Por exemplo, se a gente for falar de um cachorro, a gente fala que the dog is. He is. A gente fala Diogo is. The teacher is. Tá bom? No passado, no verbo to be, a gente vai ter 2 formas. Was e were. Agora, tirando o verbo to be, para todos os outros verbos, o passado vai ser sempre igual. Para todas as pessoas. Então, seja eu, você, ele, ela. Então, I, you, he, she, it, they, we, vai ser tudo igual para todas as pessoas. Então, isso vai facilitar muito na hora da gente aprender os verbos no passado em inglês. Não é como no português que tem um monte de conjugação, né? Então, a gente tem, por exemplo, o verbo study, que a gente já viu bastante aqui nas últimas aulas. No presente, ele pode ser study ou studies. Lembrando que esse Szinho no final vem sempre para a terceira pessoa, para he, she ou it. Né? Então, I study, you study, he studies, she studies, it studies. Né? Vamos supor que tem um cachorro que gosta de estudar, você vai falar que the dog studies, com Szinho no final. E no passado vai ser igual para todo mundo, que é studied. Agora aqui a gente já pode ver uma coisa curiosa. A gente tinha o verbo study. Quando passou para o passado, a gente acrescentou o ed. E nesse caso específico aqui, trocou o y por i. Esse ed vai ser uma boa indicação de que o verbo está no passado. Então, quando a gente vê outros verbos, por exemplo, o verbo play, a gente vai ver played, aqui ó, com o ed no final, a gente já sabe que esse verbo está no passado. Ou o verbo travel, por exemplo. Na hora que a gente vê travel, a gente já vai ver aqui o traveled, com ed no final, a gente sabe que esse verbo está no passado. Certo? Essa vai ser uma dica boa para identificar verbos no passado. Porém, nem todos os verbos em inglês seguem essa regra. Os verbos que seguem essa regra são chamados de verbos regulares. Então, o study, o play e o travel são verbos regulares. Para colocar eles no passado, é só você colocar o ed no final. Em alguns casos você tem que fazer uma ou outra modificaçãozinha, por exemplo, trocar o y por i, ou às vezes você vai precisar dobrar a última consoante, a gente vai ver isso em algum outro momento. Os verbos que não seguem essa regra são chamados de irregulares, ou seja, eles são a exceção, eles não são a regra. Porém, há uma lista grande deles que a gente vai ver no final aqui da nossa aula de hoje. Bom,
Dessa lista aqui, quais verbos que a gente já consegue ver que são irregulares, ou seja, que você não coloca o ed no final para formar o passado? O primeiro aqui, o be, né? Então é was e were, não é beed, por exemplo. O do, que vira did, então não é doed, por exemplo. Write, né? Write, escrever, vai ficar como wrote, então não é writed, tá? É um verbo irregular, então ele fica wrote. E o verbo go fica went, não fica goed, também fica went, tá ok? Então, vendo isso daqui, eu quero que vocês deem um pause aí no vídeo agora para tentar identificar quais desses verbos aqui de 1 a 10 estão no presente e quais estão no passado, tá? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá. Is está no presente. Studied, ó o ed aqui no finalzinho, ó. Tem o ed, a gente sabe que está no passado. Was é o passado do verbo be, né? Ó lá na tabelinha ali, ó. Be, passado, was. Do, presente. Played, de novo, tem o ed aqui no final, a gente já sabe que está no passado. Writes, aqui ó, terceira pessoa do verbo write, tem o es, então é he, she, it, writes. Has been é a terceira coluna aqui, ó, é o passado particípio do verbo be, né? Então não está no presente, no presente seria am, are, is, no passado particípio been. Buy, no presente. Travel, no presente. Go, no presente. Agora vamos pegar esses verbos que estão no presente e tentar passar para o passado. Vou dar um segundinho para vocês pensarem. Podem pausar o vídeo também se vocês quiserem pensar antes de eu dar a resposta. Pensaram já? Então, vamos lá. O primeiro verbo era o is. Is estava no presente. Como que ele fica no passado? Was ou were, né? Então, o verbo to be no passado, was ou were. No caso do is especificamente, ficaria was. Próximo verbo do. Vai na tabelinha lá, do. Como que fica do no passado? Did. Writes. No passado, wrote. Buy. Esse daqui eu não coloquei na tabela. Esse daqui vocês vão ter que pesquisar em algum lugar aí para saber como que fica esse verbo no passado. Nos próximos slides eu vou dar umas dicas de onde vocês podem pesquisar para conhecer um verbo no passado. Então o buy é um verbo que a gente não conhece e não tem na tabela. Se ele fosse um verbo regular, como que seria o passado dele? Buyed, né? A gente colocaria o ed no final. Mas o verbo buy é um verbo irregular e o passado dele é bought. É bem diferente, né? Buy, bought. Tá ok? O verbo travel, a gente já tinha visto. Traveled. E o verbo go, o último da nossa tabelinha no passado, como que ele fica? Went. Aqui a gente vai ver mais alguns verbos, só para a gente lembrar das pessoas e como que os verbos funcionam, né? Então, o verbo to be, na primeira pessoa, I am, you, we, they, are, he, she, it, is. O verbo to be é o mais diferentão, né? Que ele tem essas três formas diferentes. Os outros verbos têm sempre duas formas só. E no passado, o verbo to be, I was, you, we, they were, he, she, it was. Então ele tem duas formas, uma que é para o I, he, she, it, que fica was, e o outro é para o you, we, they, fica were. Agora, para os outros verbos vai ser muito mais fácil, gente. A gente vai ver agora. Principalmente para os verbos regulares, né? Então vamos pegar o verbo play, por exemplo. É um verbo regular e ele pode ter dois sentidos. Ó. Dá para ver pelas imagenzinhas. Você pode usar ele tanto para falar sobre a prática de um esporte quanto para a prática de um instrumento. Você pode falar I play soccer, ou I play football, I play basketball. E você pode falar I play the guitar, I play the drums, I play the bass guitar, I play the flute, I play the tambourine. Tá certo? E agora, para todos os outros verbos que não são o to be, no presente são sempre duas formas. O próprio verbo, né? Play, ou com o szinho no final, plays, que é usado para he, she, it.
E no passado é igual, para todas as pessoas. Seja eu, você, ele, ela, isso, nós, é sempre igual. Então, né, em português, a gente tem eu joguei, tu jogastes, ele jogou, nós jogamos. Tem várias conjugações diferentes para o passado de cada verbo, né? Em inglês é tudo igual, tá bom? Tirando o verbo to be, que tem was e were, para os outros verbos, tanto faz qual é a pessoa, se sou eu, você, ele, ela, nós, vai ser a mesma coisa. Nesse caso, como é um verbo regular, facinho, só botar o ed no final. Próximo verbo, do, um verbo importantíssimo, né? Porque a gente viu também na aula da professora Cláudia que ele pode servir de auxiliar para perguntas e negações, tanto no presente quanto no passado. No presente, do e does, tá? Repara aqui que ele, além de colocar o Szinho no final, ele põe um ES, porque ele acaba em O. Tá? O mesmo vai servir para o verbo go. Olha aqui, o go também, ó. Ele põe goes, goes. Fala goes aqui, tá? Põe o ES no final. E no passado, no do, mesma coisa. Igual para todo mundo. Did. I did, you did, we did, they did, he did, she did, it did. Vamos ver mais alguns verbos de exemplo? Aqui, ó, o verbo write, mesma coisa, no presente. I, you, we, they, write. Só muda para o he, she, it, que vira writes, com o Szinho no final. E no passado, a mesma forma para todo mundo, conforme a nossa tabelinha lá, ó, passado, wrote. Wrote, tá? Esses verbos a gente vai ver tantas vezes que vocês vão acabar decorando. Vocês vão acabar decorando só de ver eles, tá? Vocês não precisam ficar vendo a tabelinha, tentando decorar. É importante tentar fazer muito exercício a respeito, para ir assimilando isso aos poucos, mas não precisa tentar decorar todos os verbos de uma vez, tá bom? Próximo verbo é o travel, mesma coisa. No presente só muda para o he, she, it, que você põe o S, travels. E no passado é um verbo regular, então facinho, só botar o ed para todo mundo. Traveled, traveled, traveled. E por último, o verbo go. No presente também só muda para he, she, it, que fica goes. E no passado, igual para todo mundo, como ele é um verbo irregular, né? A gente viu na tabelinha aqui. Went, went e went. Agora eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e anotem aí no caderno de vocês, para a gente ver depois se vocês acertaram, como que ficam esses três verbos aqui, ó. E eu já estou dando a dica para vocês, ó. Se é um verbo irregular, então no passado não é só colocar o ed, ele vai ter uma forma diferente. Jump é um verbo regular, ou seja, é só colocar o ed para botar ele no passado. E study é um verbo regular também. De novo, o passado é com o ed, como a gente viu lá em cima, como ele acaba em y, você vai trocar o y por i, né? Então, podem acompanhar na tabelinha aqui e tentem preencher. Como que fica o verbo see no presente, I, you, e no passado, I, you. Tentem fazer vocês, dá uma pausa no vídeo e daqui a pouquinho eu volto com a resposta. Pronto? Deu para pensar? Então vamos lá. Verbo see no presente. Na tabelinha, olha lá, duas formas. See e o sees com S no final. Qual que vai usar em cada lugar? De novo, o sees é só para a terceira pessoa. He, she, it, sees. E no passado, igual para todo mundo, tem lá na tabelinha, é saw. Saw. Que pronuncia isso daqui, tá? Então, todo mundo igual saw. Jump, como que fica? Facinho aí, ó. Terceira pessoa, adiciona o S, jumps. E no passado, igual para todo mundo, se é um verbo regular, é só botar o ed. Jumped, jumped, jumped. Verbo study. No presente, olha aqui ó, a forma dele, studies. A gente troca o y pelo i e acrescenta o es, studies. E no passado, igual para todo mundo, é um verbo regular, studied. Então, põe o ed, troca de novo o y pelo i. Então, se você viu isso aqui, ó, ed no final, já sabe que é um verbo no passado. Você pode não saber o significado do verbo,
Mas como a gente está trabalhando em interpretação de texto, né, principalmente para o Enem e para os vestibulares, só de você saber que o verbo está no passado já pode te ajudar a responder alguma questão. Tá bom? Da mesma forma, se você vê um verbo que acaba em S ou em ES, você vai saber que ele está no presente. Agora tem um exercício para vocês, ó. Para ajudar, eu dei uma tabelinha aqui com os verbos, tá? Tem o verbo, tem no presente, tem no passado. E eu quero que vocês completem aqui com o que vocês acham que vai ser cada verbo, se vai ser no presente ou no passado. Vou fazer o primeiro com vocês e aí eu dou um tempinho para vocês fazerem os outros. Então, número 1. My name, Robert. O verbo é be. Então, vem na tabelinha qual dessas formas aqui que a gente vai usar. Tá? Pode esquecer, essa terceira eu coloquei só para referência de vocês para as próximas aulas, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar só com essas duas primeiras colunas. Então, como que vai ficar? My name am Robert, my name are Robert, my name is Robert, my name was Robert, my name were Robert. O que vocês acham? My name is Robert. Tá? Então, agora pode dar uma pausa no vídeo, tentem fazer os outros itens aqui embaixo e na sequência a gente já corrige todos. Foi? Fizeram? Então vamos lá. Número 2. Yesterday I banana biology. O verbo é study. E onde que está a chave para resolver essa questão aqui, ó? Nessa primeira palavra, yesterday. Yesterday, a gente viu lá na aula da professora Cláudia, é um indicativo de tempo. Yesterday quer dizer ontem, tá bom? Today quer dizer hoje, yesterday, ontem. Então a gente tem yesterday, today e tomorrow, que seria o amanhã. Então tá falando do passado, yesterday, uma coisa que eu fiz ontem. I e study. Bom, se está no passado, não precisa nem saber quem que fez. É igual para todo mundo. Study no passado, studied. Número 3, last week. Last week também é um indicador de tempo passado. Last week, na última semana. O verbo é play. Então a Camila, ó, a Camila aqui que bonitinha jogando futebol. Camila, como que é o play no passado? Play é um verbo regular, a gente já viu, né? Então é só botar o ed. Played soccer. Número 4. Patricia, to school every day. Tá? Então tá no presente aqui. Verbo go. E agora, go no presente. Pode ser go ou goes. Como que a gente sabe qual que a gente vai usar aqui? Bom, Patricia é she, né? Então, põe o Szinho no final. She goes. Patricia goes. Camila and Pedro, English, yesterday. De novo, indicativo de passado aqui. Verbo study, no passado, igual para todo mundo. Studied. Brazil, banana, a big country. Verbo to be. O Brasil é uma coisa, né? Então, it. Brasil is. It is. Número 7, last month. Mesma coisa que o número 3, ó. Last week. Last month, last, tá? No último mês, no mês passado. Camila, verbo travel. O verbo travel é um verbo regular, então facinho, tá no passado, é só botar o ed para qualquer pessoa. Traveled. Número 8, yesterday. De novo, um indicativo de passado. Yesterday, Pedro. O verbo go. Verbo go no passado, igual para todo mundo aqui na tabela. Go no passado, o último da linha aqui, went. Número 9, Pedro, banana, the guitar, very well. Bom, não está falando nada no passado, então Pedro, terceira pessoa, é o he. Verbo play, o que faz? Põe o Szinho lá. Pedro plays the guitar very well. E o número 10? O número 10 diz Shakespeare, many poems. E o verbo é write. Bom,
A gente sabe que o William Shakespeare foi um poeta e que já morreu faz muito tempo. Então vocês acham que o Shakespeare ainda escreve poemas ou o Shakespeare escreveu poemas? Está no presente ou está no passado? Então aqui, ó, pelo contexto, mesmo que não tenha nenhum, mesmo que não diga yesterday, last week, last month, não diga que está no tempo passado, mas a gente sabe que o Shakespeare, pelo contexto, pelo nosso conhecimento do Shakespeare, a gente sabe que ele escreveu poemas no passado. Ele não está escrevendo mais poemas, né? Então, a gente vai pegar o verbo write e colocar no passado. Como que fica aqui, ó? Wrote. Tá certo? Então, o contexto, o seu conhecimento pessoal também vai fazer diferença. Por exemplo, no número 9 aqui, ó. Pedro plays the guitar very well. Vamos supor que o Pedro tenha morrido, ou que o Pedro tenha ido embora. E aí eu quero dizer, pô, o Pedro, quando ele estava aqui, ele tocava guitarra, ele tocava violão, tocava guitarra muito bem, mas ele morreu, ele foi embora, não sei. Você poderia colocar aqui numa conversa, dependendo do contexto, se todo mundo estivesse sabendo quem é o Pedro e tudo mais, você poderia dizer Pedro played, no passado, played the guitar very well, se no contexto isso fizesse sentido, tá bom? Como a gente não sabe quem é o Pedro, o mais provável aqui é que esteja no presente. Agora, o Shakespeare, a gente sabe quem é. A gente sabe que foi um poeta muito importante, que escreveu várias poesias, várias peças teatrais também, né? E ele não está mais entre nós. Então, Shakespeare wrote. Aqui uma atividade que a gente fez em sala de aula, que cada aluno foi falando da sua atividade preferida e a gente viu como que fala essa atividade em inglês, no presente e no passado. Vocês podem dar uma olhadinha aí depois, por curiosidade, para saber também conhecer mais alguns verbos, né? Tem alguns verbos interessantes aqui: sorrir, estudar filosofia, falar ao telefone, assistir filmes. Né? Esse aqui é um verbo que vai aparecer bastante aí para você falar de si mesmo. E nos exercícios que eu deixei para vocês fazerem lá no Google Classroom, vocês também vão precisar listar 5 coisas que vocês gostam de fazer e passar para o passado, tá bom? Então vocês podem também até se inspirar aqui e ver se não tem uma dessas coisas aí que vocês queiram colocar, tá certo? Eu deixei como dica aqui do lado, ó, se você não sabe como falar alguma coisa, você sabe, por exemplo, eu gosto de dormir, mas eu não sei como falar dormir em inglês. Aí você pode vir aqui nesse site, ó, no site do Google Translate, e você escreve dormir, ele vai te falar lá que é sleep, tá bom? E depois, se você quiser saber como que fala sleep no passado, tem esse outro site aqui, o Merriam-Webster, que é um dicionário em inglês. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Então você vai lá no site do Merriam-Webster. Aqui. Eu fui aqui no site do Merriam-Webster e eu digitei sleep, que é dormir. Ele vai me dar isso daqui, ó. Sleep tem 2 definições. Tem uma que é noun. Noun quer dizer substantivo. Não é isso que a gente quer. É porque a mesma palavra em inglês pode ser um substantivo ou um verbo, nesse caso. A gente quer isso daqui, ó, verb. A gente quer a definição de sleep como verbo. Então aqui, sleep, olha o que ele colocou aqui, ó, slept. Ele já pôs o passado. Se eu colocasse aqui, por exemplo, play. De novo, ó, ele dá a primeira definição de noun, que é substantivo, não é o que a gente quer. A gente vai descer aqui até achar verb. Aqui, ó, verb, play. Olha o passado dele aqui, ó, played. Né? Vamos ver qual mais o pessoal colocou aqui, ó. Eat. Comer. Ó, eat não, só tem como verbo, então já está aqui, ó, verb. Como que é o passado de eat? Aqui, ó, ate. E eaten. Tá certo? Então, vocês podem ir fazendo isso para os verbos que vocês quiserem. Agora vamos para uma pergunta. Essa pergunta aqui é bem típica do Enem, tá, gente? O Enem adora fazer isso daqui. Ele te dá um quadrinho, normalmente de jornal, uma tirinha de jornal, uma charge, alguma coisa assim,
com poucas coisas escritas. Nesse caso aqui é um diálogo com 2 falas só, da mãe e do pai. E ele vai te fazer algumas perguntas com relação a isso. Normalmente 1 ou 2 perguntas com relação a cada quadrinho. Bom, primeira coisa, vamos dar uma olhada na imagem aqui, né? A gente tem uma criança que parece que está indo para a escola. Ela está de mochila aqui, ela está feliz indo para a escola, dando tchau para os pais. A mãe está chorando, né? Porque, sei lá, talvez ela esteja com saudade do filho, não sei. E o pai está com uma cara de preocupado aqui, ó, com o olho arregalado, e ele tem um papel na mão com um monte de cifra de dinheiro, ó. E a palavra bill, tá? Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Bom, o diálogo eu coloquei embaixo aqui o diálogo, é a mesma coisa que está escrito aqui em cima, só para facilitar, e no Enem normalmente aparece dessa forma também, tá certo? O diálogo diz: Our little boy's first day of school. It makes me want to cry. E o pai responde: Yes, I just saw his education costs too. O que vocês acham? Ó, que legal, ó. A gente já viu aqui, ó, makes, né? Ó, um verbo aqui que a gente não tinha visto, mas tá aqui, ó, it makes. Só que tá o quê? No presente ou passado? Já sabemos que tá no presente, né? Terceira pessoa, it makes. E um outro verbo que a gente já viu aqui também, ó, só, né? Do verbo ver, do verbo see, no passado. Então vamos lá para a pergunta. No desenho ao lado, é possível... faltou a palavra ver aqui, ó. É possível ver tempos verbais diversos. No texto, quais dos pares verbais abaixo está respectivamente no presente e no passado? Vamos ver se vocês acertam. Vou dar um minutinho para vocês pensarem aí. Podem pausar o vídeo. Pensaram? Então vamos lá. Ele quer 2 verbos que estejam respectivamente, isso daqui é importante, ó, respectivamente, quer dizer que tem que estar nessa ordem, no presente e no passado. Então, bom, vamos começar. A gente pode eliminar alguns aqui já facilmente, né? O segundo verbo tem que estar no passado. Cry está no passado? Não. Só está no passado? Sim. Então pode ser a letra B. Want está no passado? Não. Makes está no passado? Não também. Então as opções são letra E, que tem o só, e letra B, que tem o só. Agora, qual das duas tem um verbo no presente? Aqui eu fiz uma pegadinha para vocês, ó. A questão fala, no texto, qual desses verbos aqui que está no presente? Ó, cry ou costs? Aqui, ó, it makes me want to cry, fala a mãe. O verbo cry no passado é cried, é um verbo regular. Se ele tivesse no passado, teria um ed. Então, ele está no presente e o só está no passado. Ah, mas Diogo, poderia ser costs também? Essa palavra costs, ela pode ser tanto um substantivo quanto um verbo na terceira pessoa do singular. Mas no texto, que nem eu falei no enunciado aqui, no texto, costs é um substantivo, ele está falando de custos e não de quanto custa, tá? Então o pai fala aqui, ó, I just saw his education costs too. Tá? Eu vi o quanto custa a educação dele também. Por isso que o pai está com essa cara aterrorizada. Ele está com a conta da escola aqui. Ele falou que a educação é muito cara. Então a resposta é a alternativa B. Mais uma pergunta agora sobre essa tirinha. E agora já a gente passou da parte do verbo. Agora é o que a gente entendeu da tirinha. Vamos lá. Questão 2. No mundo todo, discute-se sobre o direito universal à educação. Isso daqui é muito comum no Enem também, tá, gente? Ele te dá a tirinha, ele te dá uma notícia para você ler e ele faz algum comentário a respeito. E aí você tem que responder com base nesse comentário também. Qual que é a pergunta? O quadrinho de Moreau para o jornal neozelandês Timaru Herald destaca um aspecto dessa discussão. Qual discussão? O direito universal à educação, que todo mundo tem direito à educação. Qual que é a questão que ele está trazendo aqui?
Bom, a mãe tá toda emocionada porque é o primeiro dia de aula do filho. Ela fala, nossa, eu tenho vontade de chorar. It makes me want to cry. E o pai fala, é verdade, eu acabei de ver o custo da educação dele. O pai também quer chorar, mas por outro motivo. Não é por saudade do filho indo para a escola pela primeira vez. É por causa do custo da educação, que provavelmente é muito alto, né? E aí, pode dar uma pausa no vídeo aí para ver qual que é a alternativa correta. O que vocês acham? Resposta certa, letra D. Né? O que ele está discutindo aqui no quadrinho? Ele está falando do alto custo do ensino particular. Né? Porque a discussão sobre o direito universal à educação é que mesmo quem não tem dinheiro para pagar a escola deveria poder receber uma educação de qualidade, uma educação pública. Não é verdade? Nem todo mundo tem dinheiro para o ensino particular. E aqui, isso aqui é da Nova Zelândia, tá? Então lá na Nova Zelândia provavelmente é muito caro o ensino particular. Por isso que eles fizeram essa piadinha aqui. Aqui eu tenho mais uma pergunta desse estilo do Enem. Tem um quadrinho e aí ele vai fazer uma pergunta. Esse quadrinho aqui é bem atual, tá bom? Aliás, quem sabe eles até pegam para cair no próximo Enem, aí vamos ver. Chama Political Cartoon. Coronavirus infects our unequal schools. É um quadrinho falando de unequal. Sempre que uma palavra em inglês começa com isso aqui, ó, un, quer dizer o negativo. É o negativo do que vai vir depois, ó. É um prefixo de negatividade. É que nem quando eu falo mortal e imortal. Mortal quer dizer que morre. Quando eu ponho o i na frente dele e falo imortal, quer dizer o contrário do mortal. Quer dizer alguém que não morre. Em inglês, o un tem essa função. Então, equal quer dizer igual. Unequal quer dizer o quê? Qual o contrário de igual? Desigual. Então, ele está falando sobre o coronavírus e a desigualdade nas escolas. Ó, o título já diz bastante pra gente sobre o que é, hein? Esse foi um quadrinho que foi publicado no jornal The Inquirer, no Philadelphia Inquirer. É um jornal do estado da Filadélfia, nos Estados Unidos. No dia 29 de março de 2020. E ele é assinado por Signe Wilkinson, ou Signe Wilkinson. Vamos ver, são dois alunos, né? Dá para ver dois estudantes conversando. O que a gente consegue ver antes da gente ler o texto? Né? Vamos pensar na aula passada que a gente falou de interpretação de texto. Antes de ler, vamos tentar extrair tudo que a gente consegue dessa cena aqui, porque isso pode ajudar a gente já a responder as perguntas depois. Aqui a gente tem um aluno com um supercomputador, com uma impressora, com livros, com fone de ouvido e tudo mais. E aqui a gente tem uma aluna que ela está com uma lâmpada aqui mais ou menos velha, ela está com o celular ligado na própria lâmpada, ela tem um lápis, ela não tem computador, ela tem uma mesinha pior, ela tem uma cadeira mais antiga, né? O que será que quer dizer? Ele falou de coronavírus, falou de desigualdade nas escolas. A gente falando, né, sobre ensino à distância e tal. O que vocês acham disso, né? Vamos lá. E o que eles estão falando? O rapaz aqui fala: So, my college essay is on how we are all in the coronavirus together. How about yours? E a moça responde: Do you really want to know? Entenderam alguma coisa? Vamos ver a pergunta, depois a gente discute o que está falando. De novo, ele vai dar aqui ele vai falar sobre o panorama do quadrinho, tá? Então, ó, a crise do coronavírus, que levou à necessidade de distanciamento social, tem tido um impacto relevante na educação de crianças, jovens e adultos. Neste sentido, então, considerando isso daqui, ó, o impacto do coronavírus na educação,
podemos dizer que o principal objetivo da charge política de Sam Wilkinson para o jornal The Philadelphia Inquirer é... Podem pausar o vídeo, dar uma lida nas questões e a gente já responde. Prontos? Vamos lá, vamos ler todos juntos aqui. Primeiro, vocês acham que o principal objetivo dele é criticar ou fazer uma análise das diferenças entre alunos homens e mulheres? Bom, de fato, um é homem e o outro é mulher, mas será que esse é o principal objetivo do quadrinho? Letra B. Destacar a desigualdade no acesso à tecnologia? Você acha que tem desigualdade na tecnologia? Bom, ele tem um computador grandão aqui, ela está tendo que falar com o celular ligado na lâmpada. Pode ser. Letra C. E tem a palavra desigualdade aqui, né? Que a gente viu que está logo no texto da tirinha aqui, ó, unequal. Letra C. Fazer uma crítica ao uso excessivo de dispositivos tecnológicos. Será que ele está criticando porque esse aqui usa muitos dispositivos, fone de ouvido, impressora, computador, e ela só usa o celular? Esse é o principal objetivo quando a gente está falando de educação, sobre desigualdade. Letra D. Relacionar o uso do celular e do computador entre alunos de bairros diferentes. Uma possibilidade também. E a letra E. Indicar que o coronavírus afeta pessoas de todas as classes sociais. Bom, de fato, o coronavírus afeta pessoas de todas as classes sociais. Mas será que esse é o principal objetivo dessa charge? É isso que ele quer criticar? Lembrando que uma charge, né, dessas que se publicam no jornal, elas têm o objetivo sempre de fazer uma crítica de uma maneira que seja mais ou menos engraçada, mas que seja uma crítica. Tá? O que vocês acham que é a resposta? Letra B, né? O próprio título já tinha dado a letra pra gente aqui, ó. Destacar a desigualdade no acesso à tecnologia, principalmente no sentido, como ele falou, nesse sentido aqui, com relação ao coronavírus e à educação. Com relação ao coronavírus e à educação, a charge quer destacar a desigualdade no acesso à tecnologia. Tá certo, gente? Pra gente acabar aqui, eu coloquei aqui para vocês essas tabelas e deixei isso disponível também no Google Classroom para quem quiser consultar. Isso daqui vocês vão ver muito pela frente. Tá? Então tenham sempre à mão essa tabelinha. Essa é uma tabela dos verbos irregulares em inglês. Qualquer verbo que não tiver nessa tabela quer dizer que ele é regular. Então é facinho. Para botar no passado é só colocar o ed no final. Para esses verbos da tabela, inclusive alguns que a gente já viu, por exemplo, aqui, ó, do, did. Vamos ver, ó, see, saw, né? Para esses verbos aqui, tinha o buy também, que a gente viu, né? Ó, buy, bought. Para esses verbos não é só colocar o ed. Infelizmente, esses verbos aqui a gente vai ter que decorar aos poucos. Tá bom? Não precisa decorar tudo de uma vez. Conforme a gente for fazendo exercícios, a gente vai aprendendo mais sobre eles. Mas se vocês precisarem consultar rapidamente algum verbo para saber como que ele é no presente e como que é no passado, essas tabelas aqui ajudam muito. Tá bom? Essas tabelas vocês encontram em qualquer lugar na internet. Essa daqui mesmo eu tirei desse site, ó, todamateria.com.br/verbos irregulares em inglês. Eu só digitei no Google verbos irregulares em inglês e já veio essa tabela aqui. Muito facinho de achar. E eu deixei disponível também lá nos materiais da aula do Classroom essa tabela em Excel para vocês poderem consultar mais facilmente. Tá certo, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouquinho. Eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem lá no Google Classroom, tanto para treinar verbos no passado, quanto para interpretação de texto. Então tem alguns textos maiores lá, um pouco mais difíceis, mais complexos. É importante porque eles são já mais ou menos no modelo dos vestibulares e do Enem. Tá bom? Tentem fazer os exercícios. Se tiverem dúvidas, a gente vai ter os plantões de dúvida. No caso do inglês, às terças-feiras. Também, se quiserem falar com os professores nesse meio tempo, é só mandar mensagem lá no grupo que a gente tenta responder na medida do possível. Tá certo, gente? Obrigado por tudo e boas aulas, bons estudos. Tchau, tchau.